30 de dezembro de 1976, Búzios, Rio de Janeiro. Com 4 tiros, naquele dia, chegaria ao fim a relação entre Ângela Diniz e Doc Street. A socialite queria o fim da relação. O empresário Bom Vivant jamais aceitaria ficar longe daquela que foi batizada de Pantera de Minas. Com um excelente podcast Praia dos Ossos e o filme que acaba de chegar à Amazon Prime, Ângela reforça sua iconicidade quando o assunto é feminicídio. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado e também dica de séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final desse caso comentado sobre um dos nomes mais... o próprio autor fala que a vítima se tornou mito, Ângela Diniz. Muitas pessoas não sabem direito quem é Ângela Diniz. Eu já fiz lá atrás, logo que eu abri o canal, lá em agosto de 2022, e já vai indo, né? O tempo vai seguindo. Eu fiz um especial na época com o Carlos sobre essa personagem, sobre Ângela Diniz, mas eu resolvi fazer novamente um comentário, porque acho que faltaram algumas informações, e também porque foi lançado um filme há pouco tempo, que assisti. Eu já começo dizendo não perca tempo, porque o filme não traz a discussão que deveria ter trazido. O filme não é bom. O filme realmente, principalmente para quem conhecer um pouco da personagem, para quem tiver ouvido o fabuloso podcast Praia dos Ossos, que está em todas as plataformas, é de uma tristeza ver aquele filme, porque tudo poderia ter acontecido. O nome do filme chama Ângela, não chama nem Ângela Diniz, chama só Ângela. Com o elenco, com a Isis Valverde, que é uma atriz incrível, jovem, bonita, tinha tudo para ser a Ângela Diniz. Um elenco muito bom, mas o filme peca, que é uma coisa. Até pessoas como a Joyce Pascovitch, que é uma super jornalista, que conheceu a Ângela Diniz na época, inclusive, porque a Joyce Pascovitch sempre fez também jornalismo de coluna social e tudo mais, um grande nome do jornalismo brasileiro. Eu li uma crítica que ela fala sobre o filme, no Splash, no UOL, e ela é muito bem educada na forma de falar e muito correta, muito certeira nos apontamentos. Principalmente ela, que viu, que conheceu, que passeou pela Praia dos Ossos, que conheceu o Doc Street, que conheceu o Ângela Diniz. Então, assim, se ela, com toda a sua finesse, pode falar como eu vi, eu que não conhecia a época, até porque eu estava nascendo ainda na década de 1970, ela que viveu os anos 70, inclusive, aponta isso, eu me sinto mais liberto para também dizer que o filme Ângela, que está na Prime Video, não vale o play. Parece que o Praia dos Ossos, esse podcast sobre a Ângela Diniz, sobre toda a sua história, vai virar uma minissérie. Gostei, porque é pela Conspiração, que é uma produtora fantástica no Brasil, que tem qualidade, tem tudo, de roteiro, a qualidade técnica de gravação. E alguns, não vou falar os nomes dos atores e das atrizes, porque depois não se confirma algumas vezes. Mas se for o elenco que está sendo apontado, nota 10. Esse sim vai valer a pena. Então, mas já fica aqui o comentário para quando lançarem essa minissérie, se lançarem. Aí eu faço um outro especial. Mas Ângela Diniz, para apontar de cara, não é a Leila Diniz. As pessoas confundem, né? A Ângela Diniz com a Leila Diniz, que ela foi uma atriz. A Leila Diniz morreu num acidente de avião. Como eu estou trazendo essas personagens também meio com tragédias, eu tendo a fazer um especial sobre a Leila Diniz também, que ela sempre evocou a mulher libertária. Ela fez acho que não foi a primeira, foi uma das primeiras mulheres no Brasil a posar grávida, sabe? Aquela pose linda de mulher grávida de perfil, assim, com a barriga. Ela foi, se não me engano, a primeira. Eu ainda vou estudar melhor a Leila Diniz. Mas Ângela Diniz não é Leila Diniz. A Leila Diniz era atriz, era uma artista. A Ângela Diniz é muito complexo explicar, porque afinal de contas, quem é Ângela Diniz? A Ângela Diniz nasce em Curvelo, lá em Minas Gerais, no dia 10 de novembro de 1944.
ela cresceu... Quem já viu Hilda Furacão, a minissérie Hilda Furacão, brilhantemente bem escrita, a minissérie pela Glória Pérez, mas o livro é o Renato... Eu esqueci o nome do autor, me perdoa. Mas o livro, que eu li o livro Hilda Furacão e a minissérie Hilda Furacão, está nas minhas top 3 melhores minisséries que eu já vi, assim, na Globo. São antigas, né? Me desculpem, mas são as melhores. É o Primo Basílio, o Desejo e o Hilda Furacão. As 3 minisséries, essas 3 estão no Globoplay, assistam. E quem assistiu a Hilda Furacão e começa a conhecer a Ângela Diniz, é impossível você não fazer um paralelo. Até porque depois eu pelo podcast Praia dos Ossos, da Branca Viana, parabéns, aplausos em pé para ela que fez esse podcast, eu estava pensando na Hilda Furacão, toda vez eu ouvia falar, porque a Hilda Furacão é uma mineira, de uma família tradicional, que no dia do casamento larga tudo, larga o noivo no altar, corre e vira puta ali no centro de Belo Horizonte, mas uma puta de uma maneira diferente, era uma mulher muito interessante e tal. Essa sim, Hilda Furacão é uma mulher feminista, libertária. Ângela Diniz era um pouquinho menos. Mas é impossível você não fazer esse paralelo, porque a Hilda Furacão vem do universo do qual a Ângela Diniz existiu. Participou, nasceu, cresceu e viveu muito tempo. E depois, pelo podcast, eu soube que, inclusive, o autor, o escritor do Hilda Furacão, fez uma grande matéria sobre a Ângela Diniz para uma publicação mineira. Ficaria a minha dúvida, a Hilda Furacão veio depois ou a Hilda Furacão veio antes? Só que ele entrevista, inclusive, a Ângela Diniz, quando ela ainda era a mais perfeita tradução do que é uma mulher de família perfeita, classe média alta, das elites de Minas Gerais e principalmente dos bons costumes, da perfeição e tudo mais. A Ângela Diniz, ela não tem uma profissão. Porque assim, a Leila Diniz era uma atriz, super atriz. A Ângela Diniz não tinha, ela era uma mulher rica, então virou socialite, né? O começo dos anos 70 tinham essas mulheres exuberantes, ricas, bonitas, que nada faziam o dia inteiro e viravam socialites. Botavam até um nome que é o socialite, a luz da sociedade. Alguém já me falou uma coisa dessas? Eu não sei, ou seja, não fazia nada, né? Mas ela incomodava, porque apesar de ela não ter uma profissão em si, ela ensejou em mulheres e tudo mais o poder de ser o que quiser ser e de dizer não, inclusive, para alguns homens. Não, ela demorou para conseguir fazer isso, mas depois ela foi fazendo. A Ângela Diniz nasce lá no interior de Minas, depois vai para Belo Horizonte, super bem criada, em família tradicional ali da sociedade do pão de queijo, e a polícia passa. Passou. E a Ângela Diniz foi seguindo a cartilha da boa moça, foi fazer parte lá de um colégio interno, às vezes eu acho que é interno, mas é um colégio que tinha meninas internas e externas, né? Meninas que estudavam e outras que ali também pernoitavam. Parece que a Ângela Diniz ficou um pouco hora cá, hora lá. E ela, nessa escola é muito interessante porque elas aprendiam a montar mesa, além de matemática, história e tal, lá elas aprendiam a bordar, a montar mesa, a costurar, ou seja, se tornar uma dona de casa. Perfeita. E ela, Ângela Diniz, era uma mulher lindíssima. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Principalmente para a época, ela tinha a sua estrela, que dizem que quando ela chegava, todo mundo parava. E ela sabia disso, ela sabia do seu borogodó. E ela, inclusive, foi Miss, ela, quem sabe aquelas coisas não é nem Miss, como é que é? Embaixadora do turismo de Minas Gerais, aquela coisa que passa a faixa, mas se chamava embaixadora, não chamava Miss de Minas Gerais, chamava embaixadora de Minas Gerais. Não fazia nada, embaixatriz que não fazia nada. E ela, com 17 anos, ela já estava ali, pela própria família, pela própria mãe principalmente, procurando um bom partido. O que era um bom partido? Não, um homem rico, basicamente, de boa família e rico. E não importava a idade. Isso me assusta muito, como isso era colocado, e pelo podcast, como isso era normal, isso contado pelas amigas da Ângela Diniz. Uma moça de 17 anos. Ela casa com o primeiro marido dela em 1961, aos 17 anos. Parece que ela foi muito apaixonada por um cara anterior, a mãe não deixou, porque esse cara era pobre, ou classe média, ou não tinha um sobrenome que ela queria. Ela acaba casando aos 17 com um homem de mais de 30 anos.
Minha mãe de Deus. Sabe como é que isso pode? Não dá, não é possível. Um homem de 30 e poucos anos casar com uma menina de 17. Não é pedofilia, tá, gente? Não é pedofilia. A doutora Ângela Monteiro já explicou a pedofilia só na fase impúber, ali até os 5, 6 anos. Ele é um homem que pegava criança, não dá, né? Mas aquilo dentro daquele momento, naquele contexto, estava beleza, estava ok, segue a vida, segue o baile e segue um grande casamento. Ela casa com toda a pompa e circunstância necessária, ela lindíssima, sai em tudo que é foto, ela vivia nas capas das revistas de celebridades, principalmente locais, e ela vai toando a vida perfeita da mulher perfeita. Inclusive esse escritor que fez o da Furacão e que depois faz um perfil dela, ela ainda casada, ele dá a entender no texto dele que ele percebia ali uma mulher deprimida, uma mulher triste com a vida que tinham escolhido para ela. Uma mulher muito jovem ainda, principalmente que ela devia ter uns 22, 23 quando deu essa matéria, e já com 3 filhos. E ele escreve uma coisa bonita, e nos olhos da, choveu lá dentro, porque ele percebeu o quanto que ela, estava difícil até para segurar o personagem da esposinha perfeitinha esperando o maridinho para jantar. Mas ela casa aos 17, tem 3 filhos rapidamente, em que era atuada cartilha exata e tudo perfeito. Se fosse Instagram, ela seria super instagramável, teria milhões de seguidores para seguir a vida falsa que ela tinha. 9 anos depois de casada, quando ela já entregou para toda a família dela, principalmente para a mãe, que parece que era a pessoa que mais queria, que cuidava, que era empresária, que era agente da própria filha, que ela sacou que já tinha cumprido todo o papel que ela tinha acertado até então, ela separa do marido. Foi um certo escândalo porque o divórcio, gente, lá, se não me engano, em 1977 o divórcio. Você até então era uma mulher desquitada, ou seja, você nem poderia casar. E ser desquitada era uma palavra muito forte. E, inclusive eu uso isso numa série que eu fiz, que eu escrevi e dirigi, chama A3. Tá no Prime Video e eu trabalho isso aqui nos anos 1950. E a Ângela Diniz, isso já é 1900, ela teria se separado em 1970. Nada bom para os olhos, né? Ninguém curtia, porque ninguém queria uma mulher desquitada, ainda mais uma mulher deslumbrantemente desquitada perto do marido dos outros. E a Ângela nunca parece, pelo que falo, ela sempre foi uma mulher com seus prazeres amorosos, né? Vamos dizer. Ela tinha os seus desejos. Casou muito cedo, muito mais velho, tempos diferentes, ritmos outros, necessidade de paixões ainda a serem conhecidas. E quando ela se separa, ela vira um certo nome preocupante para aquela, porque você tem uma mulher muito bonita, muito cheia de coisa e com dinheiro, porque ela se separa e fica uma mulher rica, né? Contou ele mesmo, tem 3 filhos e não devia estar muito no agrado das outras mulheres, sabendo, inclusive, que seus maridos já não respeitariam com a Ângela casada, imagina com a Ângela desquitada. E vão acontecendo já infortúnios. Primeiro, que ela tinha até uma guarda compartilhada, uma coisa assim, ela constrói uma mansão, ela faz uma casa muito grande, inclusive com os pais junto. E aí ela tinha uma edícula no fundo, onde seria uma área só dela. E aí vem o primeiro escândalo policial dela, que tira ela do foco das colunas sociais da Mulher Linda e transforma ela pela primeira vez na Pantera de BH. Por quê? Ela se separa em 1970, em junho de 1973, ela é descoberta tudo ao mesmo tempo. A Ângela Diniz estava no seu quarto, liga para um tio, se não me engano, desesperada, falando que tinha matado um homem, o tal do Zé Pretinho. O Zé Pretinho era um guardador de carro, meio que fazia o jardim da casa dela, meio segurança, meio tudo dela ali, meio faz tudo, um menino muito jovem, de 18, 19 anos. E, inclusive, depois, lá na frente, quando vão perguntar para ela, ela fala, Deus me livre, pensarem que eu me envolveria com esse tipo de homem, né? Você já viu os dentes dele? E é uma coisa assim, ele era um homem pobre, um homem Zé Pretinho, o apelido dele, onde ele morava, era Pelé, e lá na região mais nobre de Belo Horizonte ele passou a ser o Zé Pretinho,
e ela teria matado ele. Só que tem umas situações diversas. Ele estaria com a braguilha aberta da calça, com ejaculação, com facada, mas daí não era facada, era tiro. Tem uma série de coisas assim que ela não conseguia explicar como foi. Mas ela chama esse tio que vai para a delegacia, ele vira e depois fala assim, tá tudo esquisito aqui, pode contar direito, o que aconteceu aqui? Aí ela acaba tendo que entregar, que na verdade ela estava com o amante dela, que é um homem muito rico, que eu vou falar porque o nome dele está em tudo que é lugar mesmo, que é o Tuca Mendes, que é um dos herdeiros da Mendes Júnior, uma grande construtora, empreiteira do Brasil, e era casado esse homem. Então ela era uma amante, ela era amante do homem casado. Sabe aquela frase? Ela é amante de homem casado. E só que além de tudo com um assassinato ali dentro daquela casa. Se já não estava bom para ela com o marido, que o marido não curtia, o ex-marido agora, não curtia essa história de ela ter se separado, menos ainda depois de todo esse crime. Ela ali perde a guarda já dos filhos. Senão, em definitivo, ela para de ter a guarda compartilhada e vira a guarda dele, uma coisa assim que ele teria, porque vira um escândalo social, vira um escândalo policial. Ela precisa responder, mesmo o cara tendo assumido, esse Tuca Mendes assume, ele leva um tiro, e aí, só que o que acontece? Como não se explica direito como que esse homem entrou naquela casa, começaram várias versões, que eles teriam feito um threesome lá, um caso a 3, a Ângela, o Tuca e esse Zé Pretinho, e depois o Tuca não teria ficado com ciúme e deu um tiro nele e matou. Porque a Ângela chegou até a falar que ela que tinha dado tiro. Mentira, essa mulher ela odiava a arma, nunca atirou, não sabia nem segurar uma arma, não sabia nem destravar. Então, ela tentou por um momento tirar o Tuca Mendes de cena, para não ser o centro, inclusive, porque também era melhor ela sozinha ter matado um homem que tentou violentá-la, porque ela era uma mulher sem ninguém, do que ter junto ali, ela ser, além de tudo, amante de um homem casado, que foi o que estourou. Então falavam que era um threesome, depois falaram que o Tuca teria pegado o menino se masturbando e daí mata, porque você precisa explicar, o menino ejacula. Então, tem tempo, né? E o outro é que o homem casado lá, que era amante, de quem ela era amante, teria querido vê-la com o menino, daí ficou com ciúme e matou. Ou seja, no final quem matou foi o Tuca e tem alguma coisa aí com o sexo envolvido. Pô, prato cheio, né? Ali já batizam ela de a Pantera de Belo Horizonte e falam que aí ficou inviável para ela, mas ali em BH, principalmente porque ela já teve a guarda dos filhos, que o marido que já estava tentando, desde que ela tentou se separar, desde que ela se separou, já estava querendo. Aí vem toda essa galera, ele consegue a guarda. A mulher fica sem os filhos. E aí ela fica em deprê, mas ela prefere ir embora de Minas para construir se construir, inclusive, uma outra cidade para daí poder ter mais acesso aos filhos, longe dessa já primeira mácula dela. Mas muitas coisas ainda vão acontecer. Isso gente, 1973, junho de 1973, ela vai morrer em dezembro de 1976. Olha quanta coisa acontece com essa pessoa. Ela está lá em 1973, então cai fora e vai para o Rio de Janeiro. Que tem uma coisa meio comum, às vezes Minas, quem é de Juiz de Fora é praticamente uma extensão do Rio de Janeiro, está na Grande Rio, né, a gente fala. Aí ela vai para o Rio de Janeiro, que era também o centro do mundo, do Brasil, era uma cidade super sempre, né, imagina, se ainda imagina na década de 1970, com música, com isso, com aquilo e tal. Chega no Rio e ela é agraciada por ela ser o que ela era, ela chegava chegando. E lá no Rio, ela teria mais liberdade ainda de agir sem tantos receios da sociedade local, porque ela era uma desconhecida da sociedade. Ela não era fruto daquela sociedade, ela chegaria para mudar aquela sociedade. E até ela vai seguindo a toada, vai tendo seus casos, morava em Copacabana, muito gata, sempre nas festas, isso, aquilo, blá, 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 blá. Em dezembro de 1974, ela continuava indo ver os filhos, voltava. Em dezembro de 1974, a filha dela, depois ela até dá uma entrevista confirmando isso, a filha dela, ela tinha 3 filhos, tá? Tinham 2 meninos e uma menina. O menino mais velho, a menina e o menino mais novo. Esses filhos, inclusive, pra vocês terem uma ideia, já antecipando, depois de tudo que acontece, o filho mais novo morre num acidente de carro, sei lá, em 83, 84,
O filho mais novo morre, e o filho mais velho tem um acidente, acho que lá depois do segundo julgamento também, que fica com muitos problemas, e quem cuida é a irmã, até hoje. Então você vê que, né, o quanto que uma coisa dessas, eu falo, o crime não é só o crime, né? O crime ele é o destruidor de um todo. Quantas vítimas vivas ficaram se penalizando, quase mortas. No caso da Ângela Diniz, além de ela ter morrido, e ela amava os filhos, idolatrava, ela ainda virou um passado triste, e o filho morre, uma angústia. Bom, mas ela muda para o Rio em 1973, em dezembro de 1974, essa filha dela, quando ela vai visitar a menina lá em Minas, pede, mamãe, eu quero ver onde você mora. Ela fala, eu não posso te levar, já estou com um problema por causa da guarda. Se eu fizer, não, mas eu quero. Ela fala, você quer mesmo? Então vamos embora. Ela pega a menina e leva para o Rio de Janeiro. Os filhos falam, não vai, papai vai matar você. Ela fala, não, mas eu... Quando ela chega no Rio, o pai, o marido, o ex-marido, fulo da vida, liga e fala, cadê minha filha? Ela fala, não sei. Não senta da filha. Cadê minha filha? Pergunto eu. Cadê minha filha? E fica nesse joguinho, e eu entendo que ela era Natal, Ano Novo, de novo, gente, datas, né? Esses momentos de viradas e tudo mais são muito pesados, e principalmente pessoas que estão passando por problemas emocionais tão sérios. Vamos lembrar que ela veio de um casamento que ela não queria, em princípio. Foi obrigada por situações familiares. Ela viveu 9 anos dentro de uma gaiola de ouro. Ela sai e ela vai, só por ser desquitada, tudo é errado. Aí ela tem um caso com o cara, então você é uma puta. É uma coisa absurda, todo turbilhão, no qual ela também se joga, mas o que faziam ali? Ela nunca imaginou, com certeza, que o pai dos filhos dela, o ex-marido dela, fosse falar para a polícia que ela tinha sequestrado a filha. Ele denuncia a ex-mulher e a mãe da filha como uma sequestradora. E a Ângela Diniz passa a ser uma sequestradora. Aí ela perde de vez a guarda dos filhos. Mas de vez. E aquilo dá nela uma profunda tristeza. Tem uma amiga que fala, a Ângela Diniz, depois de ela perder tudo dos filhos, ela entra num turbilhão de depressão, e até a depressão eufórica, então é assim, eu sou, então eu vou ser. Nessa toada deprimida, nessa coisa de muita droga, por exemplo, no filme não mostra a droga, ela se drogava bastante, era inclusive anos 70, gente, todo mundo fazia isso. Então ela ia nessa toada buscando esses artifícios, as portas de saída, muita festa, muito sexo, muito beijo na boca, e tá certo, ela era livre. Até que ela conhece o Ibrahim Suede. O Ibrahim Suede eu já devia conhecer, mas ela passa a namorar com ele. O Ibrahim Suede era o principal nome do jornalismo, de coluna social, mas ele era um nome conhecido. Ele era do Rio. Eu me lembro, eu em São Paulo, década de 80, eu sabia quem era esse homem, e eu não lia jornais do Rio de Janeiro, nem chegava aqui em São Paulo. E tamanha força que esse homem teve. E ele era super, e ele chamava, inclusive, as pessoas de Panterinha, a Panterinha de Salvador, a Panterinha de São Paulo, a Panterinha, e tinha jeito de chamar os seus colunáveis por 3 formas. E ele rebatiza a Pantera de BH em Pantera de Minas. Olha, Ângela Diniz, a Pantera de Minas, que era aquela que chegava. Mas tem um cunho sempre também meio que, né, pegadora. E ela vira a Pantera de Minas. Já não era bom tudo que estava acontecendo com ela. Virar a Pantera de Minas, mais artifícios ainda pro marido, né? Pro ex-marido. E ela vai nessa toada namorando o Ibrahim Suede, entrando sempre numa roda viva da própria depressão dela, que ela devia estar mesmo. E até antecipando, vou ter que entrar no movimento feminista, mas ela não era uma mulher feminista. Inclusive ela dizia que ela não gostava mais ou menos não gostava das feministas. Mas as feministas acabam defendendo ela, por ela ser mulher. Eu acho isso muito louvável, bárbaro e necessaríssimo, né? Muito necessário. Vamos chegar lá. A Ângela Diniz parece que ela era cada vez mais se autocentrando na sua própria tristeza. Nessas coisas com o Ibrahim Suede, de sair do Rio, essa coisa ponte aérea que a época tinha bastante, ela conhece um cara chamado Raul, vou pegar o nome, Raul Street, o Doc Street, óbvio, mas eu quero pegar o nome dele. É Raul Fernando do Amaral Street. Por que Doca Street?
porque a família chamava ele de Fernandoca, porque ele é Raul Fernando. Então, Fernandoca, Doca Street, e assim ficou Doca Street. Ela sai de uma festa, ela sai do Rio, vem para São Paulo para uma festa de uma família super fortuna, dos Scarpa, com quem o Raul era casado à época, com a prima do Chiquinho Scarpa, que é o da família Scarpa mais famoso, e ficam amigos, inclusive. O Ibrahim Suede, que era Angelita Scarpa, se não me engano, o nome dela é Angelita Scarpa, e ele vai cobrir uma festa da Angelita Scarpa em São Paulo. E vem junto a Ângela Diniz. E, claro, que a Ângela Diniz e o Doc Street se olham e se pegam no mesmo momento do olhar. De lá só vai acabar na morte da Ângela, basicamente. O Raul, o Doc Street, ele é um homem que, como a própria Ângela Diniz, é difícil explicar um pouco o que ele fazia, porque ele era um homem de família rica. Mas, assim, ele fazia capitais de investimento. Ele não tinha muito. É que a Angelita Scarpa era uma mulher milionária, entendeu? Então, ele era casado com uma mulher rica. Basicamente, esse era o trabalho dele ali em 1970. Depois ele deve ter feito outras coisas, mas na época é complicado. Você vai ler a biografia dele, as pessoas não sabem dizer muito o que ele fazia. Era sócio de uma empresa de sei lá, mas não tinha, não tem muita coisa. Criou-se um cargo para socialmente ficar mais legal. Ele era um homem que sabia viver, um homem de uma família tradicional de São Paulo, casou com uma outra família tradicional de São Paulo, sendo que a mulher tinha grana para um dedéu. E ele conhece a Ângela Diniz ali na casa dele, mas é mulher, e ali eles começam um romance que não vai ser nada bom. Sob o próprio teto da esposa, Doc Street amou a amante. A Ângela Diniz, sob o teto da amiga, ela pegou o marido da amiga. É triste isso, eu não vou entrar aqui nessas coisas de... não sei lá. Eu acho só que, assim, caberiam aos dois ter um pouco mais de respeito aos seus pares, né? Tanto ela para o Ibrahim Suede, tanto ele para a Angelita, a mulher dele. Eu acho que, assim, não vou dizer se tem culpados ou não, mas que não há inocentes, não tem como dizer. Eu acho desrespeito, assim, é muito triste imaginar uma pessoa te sacaneando debaixo da tua casa, sabe? Pelo menos vai para outro lugar. Eu acho. Eu não faria isso com ninguém, porque eu não me sentiria bem. Mas tem prazeres que nascem, inclusive, do proibido, né? O próprio pecado, dizem que é o desejo pelo que não podia ser feito. Eles seguem essa toada por um tempo, acabam rompendo com os seus parceiros e eles viveram o fugaz da paixão carnal e momentânea. Eu acho que de duas pessoas ali que estavam em fuga deles mesmos e um reconheceu o espelho no outro. Não ia acabar bem. Não tinha como acabar bem. Eles se separam dos seus parceiros, até a saída dele, que até está no filme Isso é Real, ele sai só com as roupas num saco plástico, praticamente. Tão rico, tão milionário, mas daí assim, mas quem comprou todas as suas roupas fui eu, então você não sai com nada, quando ele sai da casa da ex-mulher. E ele e a Ângela Diniz, que já não vinham numa relação fácil, porque eles eram dois bicudos e ele era um homem agressivo, dito isso pelo próprio amigo. Tem no Praia dos Ossos, tem o depoimento de um cara que, por coincidências da vida, ele era amigo de infância do Doca pelas famílias aqui de São Paulo. Mas ele muda para o Rio e lá no Rio ele conhece a Ângela Diniz e ele fica melhor amigo dela. Quando ele descobre que a Ângela Diniz está com o Doc Street, ele fica nervoso. Inclusive, o que ele diz, esse homem, ele fala assim, eu aprendi lá na infância a lutar jiu-jitsu e judô para o Doc Street parar de me bater, porque ele era um abusador com esse menino, o mais fraco, vamos dizer. O Doc Street gostava de caçar, chegou a caçar elefante, ele gostava de armas, ele era um homem briguento, segundo vários relatos que estão no Praia dos Ossos. Ele depois, com muita polidez, muito educado, com 80 e poucos anos, dá uma entrevista no Praia dos Ossos e chega até a falar que nunca teria encostado na Ângela. Mas ele escreve no livro que ele lança em 2006, o Meia Culpa, detalhes de brigas físicas com a Ângela Diniz. De brigas reais, chacoalhão. Ele fala que ele chacoalhou tanto a Ângela Diniz numa festa, no banheiro, que ele achou que ela estava paquerando um cara, chacoalhou tanto que ela caiu.
Ele fala que nunca fez nada. Ele mesmo escreve, gente. Era uma relação que os amigos já sacavam, já percebiam que era uma relação doente pelos dois lados, que não daria para terminar de uma maneira muito saudável. As pessoas vão vendo esse filme de terror nascendo naqueles dois e não conseguem impedir nem os amigos dela, nem os amigos dele. Ele sai da casa da Angelita, da mulher, ela larga em Brainsuede e eles seguem para a Praia dos Ossos, para onde a Ângela tinha pensado em mudar, para construir uma casa para os filhos, para sair um pouco, porque lá atrás, um pouco antes, em 1975, um ano antes, isso tudo é que ela conhece, o Doc é de 76. Vamos só voltar. Em junho de 1973, ela é encontrada com o tal do Zé Pretinho morto. No Natal de 1974, ela teria sequestrado a filha. Então, ela já estava respondendo processo de sequestro. Em 1975, como ela tinha já tinha muita pressão, ela é presa, porque a polícia bate na casa dela e fala assim, disseram que tem drogas aqui. E até uma amiga dela no podcast fala, ela podia ter jogado fora, jogado pela janela. Ela pega e fala, tá aqui, ó. E ela é presa por 100 gramas, como se fosse uma traficante. Ela teve na delegacia que confirmar que ela era usuária. Isso foi, assim, o fim para ela. Aí, assim, se ela já não ia conseguir ter os filhos, por causa do Zé Pretinho lá, o moço que o outro matou, por conta do sequestro. Agora, com essa prisão como traficante, acabou. Os filhos não ficariam mais com ela de nenhum. Ela tenta ainda pensar de uma possibilidade de refazer a vida. Quando ela conhece o Doca, ela pensa nisso, de repente estabelecer uma vida mais, digamos, calma, e num lugar sem que ninguém conhecesse muito. Sendo que o Praia dos Ossos, Búzios já tinha virado um ponto no mapa, era difícil acesso, praia, estrada de terra, tá tudo certo. Parece Monte Verde aqui em São Paulo, que nunca vão asfaltar aquilo lá. Mas ele já tinha entrado no mapa por causa da Brigitte Bardot, que na década de 60 tinha ido lá fazer topless. Então pegou fogo a cidade. Então eu não queria ver a cidade da Brigitte Bardot. E então você já tinha uma vida social. Coisa que o filme erra absurdamente. Quando eles vão para essa casa, que eles até pensam em comprar essa casa, que era de uma amiga dela, de um casal de amigos dela, ela tinha grana, porque dinheiro ela tinha, ela não tinha da felicidade. Ela resolve comprar essa casa para morar nela. E aí o Raul, o Doc Street, moraria com ela também. Ali já começam os primeiros pontos, porque de quem é a casa? A casa é nossa, a casa é minha, você está aqui, você está como? E eles tinham aquela coisa terrível da briga de casal, que briga, se separa por 2 minutos, faz um sexo animal e volta. Então, só que aquilo às vezes demorava, entre a primeira briga e a segunda, pode ter demorado 3 semanas, entre a 58ª e a 50ª briga era uma questão de 2 minutos de diferença entre uma e outra. E isso não ia acabar bem, principalmente com um homem que carrega armas. A Ângela Diniz e ele chegam a ter mais uma briga fatal, inclusive na frente de uma funcionária da casa que tinha 17 anos e que ele trabalharia somente até o Réveillon. Estava próximo, porque tudo acontece no dia 30 de dezembro. De novo, como o Dr. Guido fala, esses crimes passionais, familiares, são em datas importantes para as pessoas, principalmente Natal, Ano Novo e datas das famílias. E ali estava chegando naquele ponto de eu vou começar a vida sem você. E a Ângela Diniz, ela já vinha ali na Praia dos Ossos, trabalhando a sua própria libertação sexual, sua liberdade de tudo, porque ela já estava, inclusive, numa coisa que o Doc Street mesmo conta, que ela gostava de uma coisa a 3, com uma mulher junto. E o Doc até chegava e falava, eu fui obrigado a fazer isso. Ninguém é obrigado a fazer uma coisa dessa, né? No caso dele, não dá. Ele entrou porque ele até devia ser prazeroso para ele também, claro. Só que o que não era prazeroso para ele mais? Ele percebia, inclusive, o distanciamento emocional e até o físico. Se ela já estava indo embora, eles ficaram juntos 4 meses. Foram só 4 meses de relação. Você não tem tempo de construção de nada. Principalmente porque ela tinha lá uns 32 e ele uns 42. 4 meses para quem já é velho, filho, é nada, é um tempo assim. 4 meses é muito tempo para adolescente. 4 meses é muito tempo para quem tem 18 anos e está namorando há 4 meses, tinha 17 anos. É uma coisa muito... O tempo nessa hora conta e conta muito para você dizer que tipo de relação você vai ter ou tem.
No caso deles não tinham nada, eles estavam se conhecendo, só que com uma coisa muito quente e alicerçado em cima de uma relação estabelecida sempre pelo perigo, sempre pelo quase nunca estaremos juntos. Você tem sua mulher, eu tenho seu marido, a gente transa aqui na sala enquanto está todo mundo dormindo, porque assim eu me sinto uma pessoa, sabe? Assim, foi criada uma relação em alicerces perigosos. Quando você cai para o cotidiano, para o dia a dia normal, você já não quer mais, aquele perigo não existe mais, eu posso transar com você a hora que eu quiser, te beijar na boca e falar para todo mundo que você é meu namorado. Mas será que eu quero você como meu namorado? Pode ser isso que passou pela cabeça dela, e com certeza foi isso. Porque ela já estava querendo afastar ele. Inclusive, tem uma, chama Alemãzinha, tem uma mulher, a Gabriela, se não me engano, que é uma pessoa, é uma figura importante, que também não aparece no filme, que ela teria sido o estopim de toda essa loucura. Essa mulher, essa Gabriela, se não me engano, é uma alemã. Ela vendia uma bolsa que virava tabuleiro de gamão. Acho que devia ser uma bolsa que tinha um tabuleiro. Você punha na mesa, você jogava, você pegava, abria a bolsa, ela saía com a estampa do tabuleiro. E ela estava, inclusive, jump com a Ângela Diniz. Inclusive no dia que tudo vai acontecer. E o Doca não quer que essa alemãzinha vá para casa. Porque ele sacou, inclusive, que a Ângela já devia estar com muito mais vontade de ficar só com a alemã do que com ele também, junto. Então ele fala, não, ela não vai vir. E ela fala, não, ela vai vir, ela não vai vir. Então a alemã acaba não indo com ela para a casa da Ângela Diniz e do Doc Street. Na casa tem a briga derradeira, onde a Ângela teria dito, segundo o Doca, que se ele quisesse continuar com ela, que ele aceitasse. Ele falava, mas assim, você quer ficar comigo? Tudo bem, mas você vai ter que me dividir com homens e mulheres, vírgula, seu corno. Essa vírgula é para botar um vocativo. Então ela teria chamado ele inclusive de corno. Porque isso foi usado muitas vezes no julgamento que vem por aí. Aquilo, ele sai, ele volta, ele diz que ela jogou a bolsa dele na cara dele, e quando abriu a bolsa caiu a arma, aí ele teria pegado a arma e teria dado o tiro nela. Então assim, como é o momento do confronto final, só ele tem para falar. A Ângela não consegue e a empregada não viu. Então, o que tem é que, de fato, a Ângela, estava, inclusive, com um biquíni de estampa de Pantera. Olha que coisa maluca. A marca da Pantera. Pantera de Minas com um biquíni de estampa de Pantera. E ele dá 3 tiros na cara dela e um tiro de misericórdia, que eu diria, na nuca. Ele deu, na verdade, 5 tiros. Um tiro encapsulou, parece que não saiu, a bala caiu. Mas ele dá 3 tiros na cara, ela cai e ele ainda dá um na nuca, que todo mundo sabe, quem trabalha com crime, que isso é tiro de confirmação. E como ele, inclusive, era atirador, ele sabe que esse tiro é um tiro para marcar, de fato, eu quero que você morra, né? E ele cai fora. O que é mais doido nessa história é o pós, principalmente o pós. A mulher morreu dentro da casa dela com 3 tiros na cara, com um tiro na nuca, poderia ter tido um 5º tiro, que caiu a bala. O Doca foge. As pessoas acham, a polícia vai atrás. Ele não se entrega. Ele se entrega primeiro para a imprensa, ou para quem ele primeiro dá uma entrevista, acho que para a Globo, e depois para a revista Manchete, ou vice-versa. E ele vai dominando já o momento da história que vamos contar. Nada como transformar a vítima em algoz. No caso da Ângela Diniz, a história é que ela levou ele à loucura, foi uma coisa de violenta emoção, que ela colocou ele contra a parede e tal. E era um momento extremamente machista que a gente estava vindo. Vamos lembrar que Leila Cravo acontece um ano antes, tá? Leila Cravo acontece em 1975, tem um especial aqui, uma live ótima que eu fiz com o Carlos, assista, é muito boa, sobre a Leila Cravo. E a Leila Cravo, que nunca se jogou, que nunca foi colocado como uma pelada suicida, que só gostava de homem, se joga ali na Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro. Você tinha uma coisa muito perversa com as mulheres, como temos até hoje, mas principalmente naquele período, a mulher ela era muito vista como um objeto do homem. E aquela mulher que não tinha um homem para chamar de seu, na verdade, era uma mulher mal comida, o que te falta pinto, ai, que mulher seca, como você é chata, aí você é feminista porque não te sobrou nada na vida, a não ser ser feminista, entendeu? O direito da mulher, inclusive a própria vida, era visto de maneira muito rasa pela sociedade como um todo, inclusive por mulheres, mas principalmente pelos homens,
Então você tinha já a Lei Lacravo, que nada tinha acontecido, tinha tido o Ano Internacional da Mulher, se não me engano, em 75 e 76 também, e assim, você tinha o que se chama, que infelizmente existe, que é a vítima modelo. Não existia uma vítima modelo. A Leila Cravo era atriz, muito jovem, 21, 22 anos, gata, apresentadora do Fantástico, se joga de um motel pelada com um homem casado lá que depois se descobre. Então assim, você percebe, a Ângela Diniz também ela não vai ser uma vítima modelo. O que é essa desquitada aí que já ficava transando lá com o homem casado e com o Zé Pretinho, que ainda é uma traficante de drogas e sequestra a filha, quer? Ela tem mais que levar 4 tiros na cara. A sociedade pensava tanto dessa maneira que quando o Dock Street se entrega à polícia em janeiro, no começo de janeiro de 1977, ou seja, 20 dias depois de ter matado a Ângela Diniz, ele é ovacionado de alguma maneira. As pessoas se simpatizavam e passaram a ter, inclusive, ele passou a ser ídolo, gente. O Dock Street conta que uma mulher, inclusive, um dia para ele na rua, porque depois ele vai ficar solto, vocês vão ver, e pede que o filho dela quer muito conversar com ele, porque ele vê o Dock como um ídolo. Como assim um cara que mata uma mulher é um ídolo? De um menino. E a mãe, inclusive, para esse ídolo, para o filho conversar. Não, tem que lembrar que ele não é ídolo de nada. Ele matou uma mulher pelo simples fato de que ela não queria mais ficar com ele. Que isso? Tá doido? Não pode. É uma coisa assim, tudo se inverteu. Foi feito prato de comida em nome do Dock Street. Tinha drink do Dock Street. Tinha um drink que era com 4 pedrinhas, com 4 pedras de gelo. Pegou? Porque ele deu 4 tiros, então são 4 pedras de gelo. É de uma perversidade, uma maldade. E aquilo foi perpetuando, porque ele só foi ser julgado pela primeira vez em 1979. Tudo acontece em dezembro de 1976, só em 79 ele é julgado no primeiro júri, que foi feito por um advogado, que no Praia dos Ossos aparece, você fica até enjoado quando ele vai falando. Porque, como disse o Carlos Drummond de Andrade, à época, ele escreveu, até anotei exatamente o que ele escreveu, que ele cobriu, de alguma maneira, o julgamento da Ângela Diniz, ele fala, aquela moça continua sendo assassinada todos os dias, e de diferentes formas. Por quê? O julgamento foi, inclusive, televisionado, foi o primeiro julgamento televisionado no Brasil. Televisionado por TV e rádio. Televisionado televisionado pela TV. O rádio ele foi colocado lá no rádio. As pessoas ouviam também pelo rádio. E ele vai nessa toada do julgamento com as pessoas todas torcendo pelo Doca. Tinham faixas. Doca, Cabo Frio está com você. E esse advogado dele, ele tem as falas dele no podcast do Praia dos Ossos, que é angustiante, porque ele fala, essa mulher queria a vida livre e libertina. Ele coloca a Ângela Diniz sempre como uma mulher que buscava a própria morte. Ele chega a induzir isso, porque ele questiona se a Ângela já não tinha atentado à própria vida. Como se ele chega a falar que assim, ela buscava um suicídio pela mão do outro, ela queria que alguém a matasse, que ela na verdade fez tudo isso para morrer, porque ela queria morrer, como ela não conseguia tirar a própria vida, era praticamente um suicídio, um homicídio-suicídio culposo. E assim foi, e assim as pessoas acreditaram. Ela foi julgada, quem foi julgada ali foi a Ângela Diniz, não foi o Dock Street. Nesse primeiro julgamento, termina com o Dock Street sendo condenado a pouco mais, a 2 anos. Tem algumas coisas, 18 meses, mais 6 meses de alguma coisa, só que ele sai pela porta da frente, porque ele não precisaria cumprir a pena. Aquilo fica horrível, principalmente porque a argumentação utilizada, afinal, pelo advogado, é que ele matou em legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra não existe no Código Penal brasileiro de maneira nenhuma. Existiu uma coisa próxima a isso no Brasil colônia, onde o homem poderia matar a mulher se a encontrasse com outro homem e se esse outro homem fosse mais pobre que ele. Porque se fosse rico não podia. A legítima defesa da honra, no Brasil colônia, colaria como argumento na morte de uma mulher se ela traísse o marido e ele pegasse na cena e esse cara fosse pobre, ou mais pobre que ele. Então assim, não existe, nunca existiu, não é que caiu em 2023, o STF em 2023 apenas colocou uma pedra final, não se pode mais usar essa argumentação, porque essa argumentação é usada até agora.
E como a gente sabe num júri, o que mais vale, não importa se está na lei ou não, pelo menos na primeira instância, né? No julgamento, o que vale é o quanto eu te convenço de que ele matou em legítima defesa da honra. Dito e feito, inclusive com mulheres como juradas. Todos votaram que ele matou em legítima defesa da honra, só que ele só pega uma pena pequena porque ele teve como é que você fala quando você mata porque você está em legítima defesa? Ele usou um pouquinho demais a legítima defesa. Precisava ter dado 4 tiros, só 2 estava bom, né? Então você percebe que a legítima defesa da honra, utilizada nisso, e que passou a ser inclusive algo perigoso, que foi até os dias atuais quase, foi colocado, ele foi. Só que quando sobe para as instâncias superiores, e as instâncias superiores falam assim, não existe legítima defesa da honra, isso está anulado, esse júri está errado. E o júri ele foi anulado. E também teve uma coisa muito forte para tudo isso, que se lá em Cabo Frio, porque Búzios na época não era nem cidade e tal, por isso que é julgado Cabo Frio, se lá em Cabo Frio, se pelaquela sociedade do local, e principalmente a outra sociedade um pouco mais contextualizada maior, as pessoas aplaudiam uma pessoa que matava uma mulher pelo simples fato de ela ser mulher e de ela estar querendo uma vida livre, libertina, o resto da sociedade, principalmente a parte de imprensa, que quando acerta certo, conseguiu ver para onde estávamos indo de tão errado. Começa ali a acontecer algo que as pessoas apontam, é um absurdo o Doca ter sido julgado dessa maneira. E também outras mulheres começaram a morrer pelo simples fato de pedirem a separação ou para irem trabalhar. Tem 3 mulheres, basicamente, que levantam, que morrem, e aí elas viram meio que uma vítima modelo mais fácil, porque eram donas de casa, do trabalho e tal, que essas 3 mulheres, quando morrem, também são utilizadas dessas formas de matar, e simplesmente porque ela pediu a separação, ou porque não queria mais ficar com o cara, ou porque, sei lá, o cara quis matar porque ele é legítima defesa da honra. Isso traz uma primavera feminista muito importante para o Brasil. Que é uma pena, e eu me coloco nisso, que a minha geração, inclusive, ela não entra muito nessa onda. A gente perde uma geração de pessoas, uma mais um pouquinho à frente minha e a minha mesmo, que achavam que já estava tudo certo, o jogo já estava resolvido. Só vai ser resolvido de novo, vai começar a mexer de novo em 2015 com a lei do homicídio. E com a lei Maria da Penha antes também. A lei do feminicídio. Porque o que acontece? Com esse advento de mulheres morrendo e com esse negócio do Dock Street, esse movimento sobe, inclusive picham no muro da escola onde a Ângela Diniz estudou, se ama, não se mata. Isso foi adaptado para uma linguagem melhor, que é quem ama, não mata. Virou o grande mote desse levante feminista, super importante, que conseguiu colocar na pauta do dia a discussão de que uma mulher não pode ser morta simplesmente por ser uma mulher. Principalmente quando você tem o fato de não ter feminicídio. Eu vou tentar falar um pouco do feminicídio daqui a pouco para vocês entenderem a importância dessa lei. O Doca ele é rejulgado, ele é julgado pela segunda vez em 1981 e ali mudou tudo. Enquanto se em 79 ele chegava sendo aplaudido, em 81 ele chegava sendo vaiado. Tudo se alternou, tudo mudou, inclusive o advogado dele, que o outro que entrou teve que continuar mantendo essa bobagem de argumentação de legítima defesa da honra. O Doca acabou sendo julgado e condenado a 15 anos, uma pena até alta para o momento em que vivíamos. Aquilo já deu um alerta. Mesmo assim, teríamos ainda Eliane de Gramont sendo morta em 81, a própria Cláudia Lecim Rodrigues em 77. Você tinha mulheres sendo mortas ainda pelo simples fato de ser morto. Eu, inclusive, tenho para comigo que um homem que mata uma mulher, eu não nem falo do Doca, estou falando do feminicida em geral, o homem que mata uma mulher, ele se pode pôr a pena de 170 anos, ele vai matar, porque ele quer ser a última visão daquela mulher, ele quer ceifar aquele rosto que o deixa tão perturbado. Ele quer tirar dela a vida dela porque é dele. E você não vai conseguir tirar dessa pessoa o prazer que ela teve nem na pior das prisões. Esse homem todo dia que estiver na prisão, que matou uma mulher porque ele quis tirar a vida dela porque ela não tem mais que respirar se não for do jeito que eu quero, todo dia na prisão ele vai ter esse prazer. Ele vai fechar o olho e ele vai lembrar daquele momento e vai sorrir. Não tem como. O feminicida, o que me preocupa muito, o que nós temos é que botar leis mais pesadas, mais severas
E as pessoas têm que ser mais educadas de criancinha. Uma mãe ensinando que homem e mulher têm os mesmos direitos, tá? É em casa que a gente vai mudar o feminicídio. Não é só com a lei. Não é só com a aplicação da lei. Não é só com o agravamento das penas. A gente só muda o feminicídio o dia que os homens em casa, educados por mulheres e homens, ou homens e homens, e mulheres, na escola, entenderem a importância de se respeitar a mulher, por ela ser um ser humano e ponto. Se não mudarmos de verdade a forma das pessoas crescerem, os feminicídios vão continuar crescendo. Tanto que, por mais que a lei do feminicídio veio, e ela é importante até porque tem isso, inclusive, no Praia dos Ossos, eu achei fantástico isso, que explica por que é importante a lei do feminicídio de 2015. Por quê? Antes, ele matava, um homem matava uma mulher pelo fato de que ele queria controlar a vida dela. E você precisa colocar agravantes para as penas serem maiores. Então você tinha que dizer que era por motivo torpe, que era por motivo isso, que era por motivo aquilo. Você tem que enquadrar o crime em várias caixinhas para que aquele crime fique maior e não fique só pela violenta emoção. Doutora Solange Beretta, se eu estiver falando besteira, me avisa, hein? Daí a gente, numa próxima, você me corrige. Mas é o que eu ouvi lá no podcast, eu achei que dei uma pesquisada, achei muito interessante. Quando você cria o feminicídio como o homicídio já pronto, você já está pronto. Você matou uma mulher na base do feminicídio, ele já é o agravante, ele já é tudo. Você já pega a pena aqui. Porque você não vai, no mínimo você vai partir dessa penalidade, pelo feminicídio. Se você não tiver o feminicídio, você precisa entrar com o crime em caixinhas de outras agravantes. Senão você não consegue ter uma pena justa, ou uma pena maior que deveria ter, como tem que ter. E não só ter a pena, como cumprir a pena. No caso, o DOCA cumpre a pena dele. A gente segue com o fator do movimento feminista, que vai muito forte, batendo inclusive numa maneira de mudar comportamentos. E foi muito importante nessa hora, aí parabéns à TV Globo. Porque naquele momento, na virada, principalmente com esse escândalo que foi o julgamento da Ângela Diniz, a Globo veio com várias produções entre 1979 e 80, que foram pontos de virada importantes para o movimento da mulher. Eles começaram a ter Mulher 80, que era um especial com grandes cantoras fantásticas, sei lá, Marina, Elis, Rita Lee, Bethânia, Gal, Elba Ramalho, um monte. Então, assim, você tinha grandes especiais, era dirigido, se não me engano, pelo Daniel Filho. Aí você tem o Malu Mulher, que é uma série que fala de desquite, de divórcio, de separação, da mulher voltando ao mercado de trabalho, de ela deixando de ser, de ela pedindo para acabar com o casamento abusador. Então você tem essa série muito impactante, que trazia para dentro da casa de todos os brasileiros a discussão da mulher poder se separar quando ela quiser. Aí você tem, então, os especiais das mulheres, tem uma Malu Mulher, que essa série, vem o TV Mulher, com a fantástica Marília Gabriela, Marta Suplicy e tudo mais, Ney Gonçalves Dias, fazendo Clodovil, fazendo a discussão da mulher, a TV Mulher. Então você trazia ali grandes mulheres, inteligentíssimas, falando com todos, porque você não precisava ser mulher para assistir ao TV Mulher, como você não precisava ser mulher para assistir ao Malu Mulher e nem ao Mulher 80. E isso que era bárbaro, era para a família inteira ver. Então eu que estava ali de manhã, ainda estudando à tarde, eu assistia com a minha mãe e existia uma discussão, uma conversa entre nós. Ali à noite, que passava, que era quinta-feira à noite, Malu Mulher, eu assistia eu lembro de assistir na sala de casa com meu pai, com os meus irmãos, tudo, e a gente vendo a discussão de uma mulher que quer se separar e acabou. Então, não foram feitos esses produtos somente para as mulheres se verem, e foi feito para as mulheres se verem, mas principalmente para que todo mundo conversasse em casa e discutisse isso. Aí, depois disso, vem a grande minissérie de 1982, principalmente depois do julgamento do Dock Street, já feito com a Marília Pêra e com o Cláudio Maza. Eu lembro dessa minissérie, mas eu lembro pouco, porque minha mãe não deixava ver, porque eu tinha que dormir, né? Tinha que acordar cedo, aí eu já estava indo para a escola cedo. E eu me lembro de ver 1 ou 2 episódios. E eu me lembro de ter
sempre muito forte, porque tinha porrada, né? E eu não tive... Na minha casa não tinha porra, meu pai não batia na minha mãe, óbvio que não. Então, pra mim, aquilo era muito diferente. E eu lembro muito forte aquelas cenas todas, e foi a minissérie Quem Ama Não Mata, coroando, assim, o próprio movimento feminista. O caso Ângela Diniz ganhou o podcast que eu falei do Praia dos Ossos, que é uma coisa isso daí, é uma coisa. Eu já falei várias vezes, é o melhor podcast já produzido no Brasil. Não tem melhor podcast produzido no Brasil que não seja o Praia dos Ossos. Tem excelentes podcasts, mas o Praia dos Ossos é algo assim, você fica... Eu ouvi lá atrás quando lançou, em 2020, se não me engano, e eu ouvi também ao 19, 20, e eu ouvi também agora de novo para relembrar coisas, porque eu queria botar esse especial aqui nesse começo de 2024, porque a Ângela Diniz morre no final do ano, né? Então, se você estiver assistindo a este especial em julho, tá tudo beleza, pode assistir a hora que você quiser. Então, o Praia dos Ossos, ele é fantástico. Ouça, são 8 episódios, se não me engano, pelo podcast. Tem uns de 1 hora, outros de 50 minutos. Se você não tem vontade de parar, é muito, muito bom, muito bom. E foi lançado também esse filme Ângela, que está na Prime Video, que não perca tempo, gente. Não perca. Aquele filme podia se chamar Fábia, sabe assim? Não Ângela. Aquela não é a Ângela Diniz, aquilo não é a realidade. Gente, o filme, começa que o filme não chama o Doc Street de Doca, chama de Raul. Eu falo, não é problema do nome, porque ele está chamando o cara de Raul. Eles falam Raul, Fernando, Amaral, Doc, Street, sei lá. Não chama de Doca. Primeiro que ninguém chama o Doc Street de Doca no filme. Você tem coisas ali que, assim, quando eles vão para Búzios, para Praia dos Ossos, que é fundamental ser em Búzios, eles vão gravar lá na Praia do Espelho, em Trancoso. Já muda. Eles não trazem a história da alemãzinha lá, da mulher com a bolsa de gamão, que depois vai morrer, ela morre, ela some, daí ainda vira um mistério, por que ela morreu, será que mataram ela, porque ela ia revelar mais alguma coisa? Não, parece que ela caiu numa pedra ali, o povo andava muito, né, muito maconhado, e caía na pedra. Outra coisa, não se fala de drogas, eles usavam muita droga. Era deles e era do momento, era do contexto da sociedade daquele ponto. Principalmente da sociedade com muito dinheiro. Não se fala de drogas, não se usa drogas. Parece que a cidade, aos olhos dela, é uma cidade sem ninguém. Não, existia uma vida social ali muito forte. Tem fotos e fotos da Ângela Diniz na Praia dos Ossos. Inclusive, a última foto dela tem essa alemãzinha com o Doca atrás, que acho que é no dia que ela vai morrer. Então você tem a coisa da efervescência social local. É colocado a Ângela como uma feminina. Tem uma hora que ela está conversando com a Angelita, porque ninguém sabe, né, o que elas conversam, com a Angelita Scarpa, no filme, que ela fala assim... A Angelita fala, eu soube da separação. Ela fala assim, a Ângela Diniz teria dito, a lei foi feita para os homens e feita pelos homens. Não, ela não falaria isso. Ela não era feminista. Ela tinha até um cunho racista, muitas vezes. Ela não era uma pessoa engajada ou pensativa no movimento feminino. Não era, isso daí é dito no Praia dos Ossos, inclusive. Não tinha isso. O movimento feminista abraçou pela causa maior, que é a causa de uma mulher sendo morta por ser mulher, e não poder ir esse papo de legítima defesa da honra. Senão outras vão morrer como aconteceu. Se você não se engajar também, mesmo quando uma pessoa não defende o seu próprio movimento de ser, seu próprio direito de ser o que você quiser ser. Então ela não era. Então assim, eles tentam colocar umas coisas, tem umas conversas ali nesse filme, você fala, minha mãe de Deus, por que fizeram isso? E aquilo não é Ângela Diniz. Não é. Então, assim, não perca. Assim, não estou falando mal. O filme, como produção é boa, tem umas coisas ali que ficam horas com eles dançando, horas, daí fica na praia, no mar, horas. Tá, já entendi. Tá, tinha que ter tido outras coisas. Então, assim, a produção é boa, a produção é muito, muito boa. Fotografia excelente, a direção de arte é deslumbrante. Queria vários objetos que aparecem ali. Mas a história não devia nem ter sido chamada de Ângela, devia ter sido chamada de Fábia. Porque no Fábia, sei lá, Adalgisa, Mirella, mas não Ângela.
Não é a Ângela Diniz, ali não está a Ângela Diniz, ali não tem. Eles chegam a gravar na casa do Chiquinho Scarpa, é muito legal, isso que eu olhei, falei, essa é a casa do Chiquinho Scarpa. Pô, que legal, eles gravaram dentro da casa do que seria da Angelita Scarpa. Agora, pô, não fizeram direito? Tiveram toda essa chance de fazer? Ficou umas conversa boba, sabe? Umas coisas que não vão para lugar nenhum. E era melhor ter tido assim, não é nem aquele filme fantástico da Elizabeth Taylor com Richard Burton. É Gata de Zinco. É esse? Não. É o que terá acontecido a Virginia Woolf. Gente, que filme. Esse é um filme de uma fatalidade de uma relação. Ele não chega a isso. Tudo bem, vai, não vamos falar de coisa, mas vamos entrar nesse universo desse casal e vamos, como eles fizeram com Elizabeth Taylor e o Richard Burton lá nesse Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Não é, não tem. Peço perdão, desculpa para as pessoas do filme, mas não é um filme que não, a gente demora, acho que 2 horas. Espera sair a minissérie da conspiração, que deve uma hora, se realmente vai sair, uma hora sai. Aí a gente assiste e daí a gente faz de novo um outro comentado. Porque Ângela Diniz é um personagem e tanto que dá para se fazer sempre muita coisa sobre ela. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, tudo aquilo. Acho que não tem make-off, porque os editores estão reclamando que eu estou errando pouco, então nem sempre terá make-off. Se tiver, teve. Se não teve, a gente se vê daqui a pouco.